Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal 2002. Estamos de volta com mais um vídeo e hoje, para a gente debater aqui, para a gente discutir e apresentar aqui os 5 maiores momentos do esporte que nós vimos em nossas vidas. Não, vamos deixar bem claro, não são os 5 maiores momentos da história do esporte em todos os tempos. São os 5 maiores momentos que eu e Yuri Rizzo, vimos no esporte, nas nossas trajetórias ao longo do tempo em que nós acompanhamos o esporte mundial, e não só o futebol, o esporte de maneira geral, várias modalidades, várias categorias. Eu já peço para que vocês deixem um like aqui no vídeo, inscrevam-se no canal caso não sejam inscritos e sigam o canal 2002 lá no Instagram, @canal 2002. Fala aí, Yuri, tudo bem, cara? Fala, galera, tudo bem? Como é que você tá, Lucas? Pessoal aí se cuidando na quarentena. Acompanha a gente lá no Instagram, né? Eu tenho bastante coisa legal. Tenho campeão Celtic, campeão Bate Borisov, tem um especial dos times argentinos, seus estádios, né? A Bombonera, o Monumental de Nunes, né? Do Boca e do River. Tá com muita coisa bacana, né? E vou passar uns recadinhos aqui pro pessoal, né? O Roland Garros, né? Que é o aberto da França, ele era para ser realizado no final de maio, no começo de junho, que é geralmente essa data. Ele, por enquanto, está confirmado para 20 de setembro a 4 de outubro a realização do evento. Lembrando também que o Wimbledon está cancelado, né? E mais um recadinho que eu queria passar para vocês, né? Que saiu semana passada, é que o Mike Tyson abriu as portas para uma possível luta com o Evander Holyfield, né? Sim, seria a terceira, lógico, né? Não vai ser uma coisa profissional, até porque os caras estão com mais de 50 anos, né? Mas ele está querendo aí realizar uma luta beneficente aí para ajudar o pessoal. E é óbvio que já surgiram os memes, as piadas, falando como é que o Tyson vai morder a orelha do Holyfield de máscara e coisa e tal, né? Bom, mas eu que não tive a chance de ver um Tyson e Holyfield na época ao vivo, eu acho que seria bem bacana para a gente acompanhar essa luta. E quem sabe agora o Tyson não finalmente ganha do Holyfield. O que você tem para falar aí para a gente, Lucas? Bom, a gente só destacar a volta do campeonato alemão. Já passaram-se 2 rodadas, se eu não me engano, desde a volta do alemão. O Bayern de Munique segue liderando, venceu o clássico contra o Borussia Dortmund nessa semana, na rodada desse meio de semana. Aliás, é a terceira rodada, né? Depois da volta. Um golaço do Kimmich na vitória do Bayern sobre o Borussia. E tem um dado chamando a atenção, né? Muitos times visitantes vencendo os times mandantes. Vale lembrar que o campeonato alemão volta sem torcida, não tem torcida nas arquibancadas. E isso talvez esteja influenciando nesse retorno do futebol alemão. Os times visitantes conseguindo bons resultados na casa dos seus adversários. Fica aí uma discussão, né? De repente vale até um tema para a gente publicar no Instagram ou discutir aqui, até mesmo aqui no canal, se o fator torcida pesa, se ter ou não ter torcida pesa muito tecnicamente dentro de campo, se isso reflete dentro de campo. Acho que ficaria uma discussão bacana, mas é isso, o campeonato alemão de volta a todo vapor, com bons jogos, muitos gols saindo no campeonato alemão, e o Bayern de Munique mais uma vez se encaminhando o título alemão. Bom, Yuri, vamos para o tema do vídeo então? Beleza. Vamos lá. 5 maiores momentos que nós vimos no esporte como um todo. Eu vou só rapidamente explicar aqui o meu critério, tá? Não é bem um critério. Eu optei por não colocar nenhum momento do futebol. Porque o futebol, para mim, tem uma questão... Primeiro que teria uma questão clubística muito forte e eu coloco o futebol quase que no mundo à parte ali. Os momentos que eu destacaria no futebol seriam por critérios diferentes, por situações diferentes. Então eu peguei momentos que me marcaram muito, muito mesmo, só que em outras modalidades que não o futebol. Eu não sei você, Yuri, você pegou o aleatório, o que veio na cabeça, como é que foi? Porque assim, se eu deixasse o futebol, desculpa te interromper, Yuri, se eu pegasse o futebol, eu teria 15 momentos para listar. E como a gente tinha que escolher 5, o primeiro critério que eu fiz para filtrar foi, ok, eu vou tirar esses do futebol aqui, entendeu? O futebol eu também tirei, né? Porque até por conta que a gente tem mais acesso e vê ele com mais frequência, né? Tem muito jogo, assim, comparado com outros esportes de fácil acesso, né? Porque a gente para pensar NBA, beisebol e
E o hockey tem muitos jogos também, mas o nosso acesso fica um pouco mais limitado nesses esportes, até por conta de horários também que eles passam, né? Então, eu também não coloquei futebol, que eu também acho que teria uns 20 momentos aqui de diferentes situações, mesmo jogos não importantes, assim, jogos que têm um peso sentimental, assim, da situação onde estava, né? E eu tentei, cara, eu separei mais de 10 aqui, talvez uns 15 momentos, e eu fiquei entre eles, né? Eu tirei principalmente isso, e depois eu vou mencioná-los, os discursos de despedida, coisas que não aconteceram assim necessariamente no jogo. Sim, mas que marcam aquele momento, né? Ou que pós-jogo. Então, assim, eu tirei, mas eu vou depois mencionar eles e até indico para o pessoal assistir esses momentos, que são momentos maravilhosos de coisa que aconteceu, né? Legal. Então, assim, eu faço até uma menção depois para alguns outros esportes rapidamente, mas eu decidi meu top 5 aqui, Lucas, e eu queria começar com o vôlei da seleção brasileira, no modo geral, cara. Eu acredito que o vôlei é um esporte assim, disputado em muitíssimo alto nível, é nivelado muito por cima. Não estou falando que não tem erros, que a seleção joga sempre bem, mas assim, fica nítido para mim nos grandes jogos, seja fase final de Olimpíada ou de Mundiais, o quão os jogadores e as jogadoras se entregam nesse esporte. Assim, dá para ver o quanto eles gostam daquilo lá. E principalmente, assim, acho que no feminino fica muito claro quando a gente tem aqueles ralis, né? Que a bola fica indo e vindo, e a jogadora atravessando a quadra para jogar a bola de volta. Isso eu acho que é bastante legal. Claro que eu vou destacar qualquer vitória que o Brasil teve em competições, principalmente Olimpíadas, que são momentos maravilhosos do esporte. E aí eu tive que escolher um. Eu acho que fica difícil e tal você comparar esses momentos. Então eu acabei escolhendo a final do vôlei de 2004 da Olimpíada Brasil e Itália no masculino, né? Sim. Por conta de ter sido a minha primeira Olimpíada, assim, a minha primeira final de Olimpíada de vôlei, eu destaco esse momento, assim, mas eu queria, mais do que isso, destacar o vôlei da nossa seleção brasileira. A geração, né? Não só geração, mas assim, como o vôlei consegue se renovar rápido. Sim, mesmo assim não ganhando títulos, o Brasil está sempre por cima, está sempre disputando. Assim, você não vê o Brasil sofrendo uma coisa humilhante no vôlei, né? Tem uma E liga passar muito agora a forte. bola para você, Lucas. Cara, eu vou colocar vou mudar aqui um pouco minha lista. Não vou tirar um nem colocar outro. Vou só falar. Eu falaria um outro momento que me marcou muito, que é como nesse primeiro destaque, mas eu vou puxar um que também é do vôlei, só para pegar o seu gancho. Eu também acho que essa geração, a geração que ganhou a Olimpíada de Atenas é muito marcante. A geração do Bernardinho, do Nauber, do Giba, do Serginho. Enfim, é um time histórico, provavelmente o maior time da história do vôlei brasileiro. E eu acho que o maior momento desse time é a conquista das Olimpíadas em 2004, de fato. Eu acho que é o maior momento desse time, é o ápice desse time. Porém, na hora de decidir os maiores momentos que eu vi, eu coloquei como critério, simplesmente pelo fato de que, foda-se, é o meu critério. Eu coloquei como critério o momento que me marcou muito. E o momento desse time que me marcou demais é a conquista da Copa do Mundo em 2002. Eu me lembro de chegar, se não me engano foi um domingo à noite, chegar em casa depois de jantar numa pizzaria com os meus pais e com os amigos, e tá passando o jogo na TV, a Globo transmitindo, assim, que não era sempre, domingo à noite a Globo transmitindo vôlei, não é um negócio tão normal. E um jogo duro contra a Rússia, 3-2 pro Brasil, o último ponto do Giovani. E foi ali, o Brasil já tinha conquistado a Liga Mundial, mas foi ali que eu olhei e falei assim, caramba, o Brasil é bom demais nesse jogo, sabe? Então foi um momento que me marcou muito, a conquista da Copa do Mundo de vôlei de 2002 pela seleção brasileira, que 2 anos depois viria a ser campeã olímpica, e aquela geração depois conquistaria mais medalhas olímpicas, mais títulos de Liga Mundial, enfim, uma geração incrível. E esse momento, que foi disputado na Argentina, inclusive, me marcou demais, assim, para mim é um momento que, quando eu me lembro, assim, dali, entrando na pré-adolescência, criança entrando na pré-adolescência, foi bem marcante mesmo para mim, foi um momento brilhante do vôlei brasileiro.
É, vamos para um segundo momento, Yuri? Você quer falar ou eu falo? Não, vamos sim, Lucas. É legal que você destacou isso daí. Eu tenho muita vontade de entrevistar o Nauber qualquer dia. E quem sabe essa mensagem não chega aí para ele, É, para rolar uma entrevista. E só falando rapidamente aqui, eu tentei escolher esses momentos diferenciando um tipo de emoção para cada, vamos dizer assim. sim. Uhum. Então, lógico, todos são de certo modo felicidade, menos um aqui que eu vou falar dele No meu agora, caso também. No meu caso também. mas é numa coisa de, tipo, um é pela ansiedade, outra Uhum. pelo brilho do jogo, outra é pela emoção, assim, né, na chegada. Vocês vão entender isso conforme eu vou explicando as Sim. situações. E eu escolhi o GP do Brasil de 2009 para falar desse momento. Foi uma das poucas temporadas da Fórmula 1 que eu consegui acompanhar. Não digo toda, mas boa parte. Até eu acordei para os GPs na Ásia, né? Uhum. Que eles passam de madrugada para acompanhar as corridas. E, cara, aquele momento doeu. Teve outros momentos que talvez tivessem doído mais como torcedor, mas eu lembro muito desses, sim. E eu vejo, por exemplo, separado do momento, por exemplo, do Barrichello, né, do hoje sim, hoje não, Uhum. porque aquilo estava meio previsto. E eu Sim. tentei tirar algumas coisas que estavam meio previstas. Assim, eu vou dar um exemplo, por exemplo, é, na final da. Não vou entrar muito em detalhe, mas a final da Libertadores de 2012, né, que o Corinthians ganhou, não teve aquela coisa, aquela angústia. Assim, a noite estava muito para o Corinthians. O Corinthians foi melhor, o Corinthians era muito melhor. Assim, alguns jogos você vê, você fica claro assim que Uhum. você fala, meu, só se acontecer um desastre aqui. Sim. É só, O só para encaminhamento está tudo correto. Então eu tentei tirar esses esportes e essas coisas que estavam encaminhadas para isso, né? Sim. E o do GP do Brasil ele não estava nem um pouco encaminhado, né? O Hamilton passou o O Timo alemão, Glock. o Glock, verdade, É. na última curva e roubou a posição. Só para contextualizar, o Felipe Massa estava brigando pelo título, ele vence a corrida dele, e Ele vence a corrida. Se o Hamilton não passa o Glock, o Massa era campeão mundial. O Brasil não ganhava Campeão o mundial mundial ganhando desde corrida em o casa. Exatamente. E o Hamilton passa o Glock, cara, literalmente na penúltima curva de Interlagos. E eu me lembro muito da narração desse momento. Puta, esse momento é muito bom, Yuri. Talvez eu devesse ter ele colocado na minha lista, mas não coloquei. Eu lembro muito da narração do Galvão, o Galvão se esgoelando e vibrando muito. A câmera filma o pai do Felipe Massa vibrando nos boxes da Ferrari. O Massa era piloto da Ferrari na época. E no fundo aparece o Luciano Burti. No fundo, assim, enquanto o Galvão narra, o Luciano Burti fala no fundo: Galvão, o Hamilton passou o Glock. E aí silêncio na transmissão. Não, e realmente ele é até um momento meio confuso, porque a câmera ela não estava. Ela estava no Massa, na torcida e Sim, tal. sim. A câmera não estava focada no Hamilton passando o É, Glock e o na Glock, hora. se não Então, me engano, assim, o foi Glock, se eu não me muito engano, tava com. O Glock, se eu replay não me depois. engano, o Glock, se eu não me engano, tava com um pneu de pista molhada e ele não tinha mais aderência, e o Hamilton passou ele muito fácil. E foi assim, cara, nos metros finais. Essa decisão de campeonato foi muito emocionante, cara. Foi um grande Não, momento mesmo. e a grande imagem, acho que eu lembro disso, é o Massa no pódio, né? Todo mundo Uhum. abraçando Sim. ele, assim, a torcida abraçando ele, e Foi nesse ele, GP que ele correu chorando. Então. Foi nesse GP que ele correu com um macacão verde e amarelo ou foi no outro que ele ganhou do Brasil, acho que em 2006? Cara, eu acho que foi no de 2006, eu não tenho Também certeza. acho. Também não tenho certeza, mas Mas, acho que foi no mas, 2006. assim, apesar de ser um momento triste, eu acho que ele é emocionante, né? É, Pro bem ou pro mal, vamos dizer sim, assim, ele é um momento muito marcante na Fórmula 1 e no esporte no modo sim, geral, né? sim. Especialmente para quem é brasileiro, que não vê um título de Fórmula 1 desde a época do Ayrton Senna. É. Eu também vou listar um momento bem marcante para mim na Fórmula 1. Eu tenho dois momentos bem marcantes que são da Fórmula 1. Um é bem triste, que é a. É bem triste, sim, porque quando eu falo bem triste, pode parecer que é a morte do Ayrton Senna. A morte do Ayrton Senna eu não vi, eu tinha 3 anos quando o Ayrton Senna morreu. Mas é bem triste dentro do esporte, que é o Grande Prêmio do Brasil também, de 2003. É um grande prêmio muito marcante para mim, eu já acompanhava bastante Fórmula 1 na época. O Rubinho Barrichello faz a pole position depois de muitos anos, desde o Senna, que o brasileiro não fazia pole position em Interlagos, se eu não me engano. Ele faz a pole, larga mal,
Na verdade, sim, a largada é dada com safety car por conta da chuva, choveu muito. Na época, o Grande Prêmio do Brasil era o terceiro da temporada, então era disputado ali final de março, abril, se não me engano. E o Rubinho consegue a pole, dá a largada com o safety car. Acho que eles andam quase 10 voltas com o safety car, até que autoriza, a pista seca um pouquinho, a comissão de prova autoriza a largada em movimento. O Rubinho perde, acho que ele cai para sétimo. Ele faz uma corrida de recuperação e eu tava ali vibrando, né? Um momento marcante para mim, tinha, sei lá, 11, 12 anos. E acreditando que dava para ganhar, e ele foi passando, fez uma estratégia muito ousada, porque ele, inclusive, acho que ele perde as posições no início, porque ele estava com um pneu de pista mista ou pista seca, acreditando que a pista iria secar rápido, e todos os outros com pista molhada, e a estratégia dele deu certo, ele vai para o primeiro lugar da prova. E a corrida estava se desenhando, assim, caindo nas mãos do Barrichello, e ele voando baixo, e estava muito bem, até que na 47ª volta, a Ferrari parou. O Rubinho era piloto da Ferrari na época. A Ferrari parou, do nada, ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. Não tinha fumaça indicando que o motor fundiu, não escapou nada, estava tudo em ordem no carro. O carro simplesmente apagou. E aí depois foi se descobrir que a Ferrari errou o cálculo e acabou, a equipe do Rubinho, né, os diretores da equipe, os engenheiros, erraram o cálculo e acabou a gasolina do carro do Rubinho. O Rubinho perdeu a corrida na 47ª volta porque a Ferrari teve uma pane seca por conta de um erro de cálculo. E tem uma imagem muito marcante. Eu muito frustrado, né, na minha casa, irritado, assim, pensando como é possível que esse carro parou, a corrida estava na mão do Rubinho, o Rubinho desce do carro, tira o capacete, ele olha para o carro da Ferrari, balança a cabeça, sobe num montinho de grama, assim, senta, ele tira o capacete e ele desaba, cara. Ele chora copiosamente como se fosse uma criança, assim, pensando, cara, eu ia vencer em Interlagos, isso não acontece desde 92, se eu não me engano, não aconteceu desde 92. O Rubinho ia vencer em Interlagos e acabou a gasolina do carro dele, sabe? Isso é bizarro. E a cena dele chorando ali foi muito marcante para mim, assim. É um dos maiores momentos que eu vi no esporte, especialmente pensando como brasileiro, embora seja uma derrota, porque ali, naquele momento, o país olhou e falou assim, caramba, vou chorar junto, cara. Foi um momento muito marcante para mim, e que até hoje eu lembro assim com uma clareza muito grande, porque a vitória estava na mão, cara. A vitória estava na mão, de fato. Foi bem marcante mesmo. Eu vou emendar já o meu próximo. Posso, Yuri? Já que é Fórmula 1. Com certeza, Lucas. O meu terceiro... Cara, se eu não me engano, eu não... Agora você descrevendo, eu não lembro se eu assisti essa corrida também. É bem possível, cara. É bem possível. Mas cara, essa imagem realmente é uma coisa do... É triste pelo que aconteceu, né? E você vê como é que eu acho que são coisas assim dentro do esporte que você fala assim, meu, que coisa foda. Assim, não é só o vencer o campeonato, a corrida, ou o jogo, quer que seja, né? Mas você fala assim, caramba, olha o que isso traz para a gente. Sim, exatamente. E aí, voltando um pouquinho no tempo, cara, outro episódio que o Rubinho que aconteceu com o Rubinho que me marcou muito é a primeira vitória dele na Fórmula 1. O Rubinho já na Ferrari em 2000, o Brasil não ganhava uma corrida desde a época do Ayrton Senna também. Acho que a última vitória do Senna tinha sido em 93. E o Rubinho vai para a Ferrari, o Rubinho tinha corrido ali, Stewart, Jordan, enfim, e chega na Ferrari para ser o segundo piloto na equipe que tinha o Schumacher. E em 2000 ele consegue a primeira vitória dele. Agora, não foi só a primeira vitória que me marcou, a questão foi a corrida em si. Eu me lembro do Rubinho ter um problema com o carro no treino, o Grande Prêmio da Alemanha de 2000, em Hockenheim. O Rubinho tem um problema com o carro, ele vai largar em último, e assim, cara, é história de filme, né? O cara vai largar em último, chove, o Rubinho era muito bom. O Rubinho foi um grande piloto, assim, um grande piloto. Embora não tenha conquistado o título na Fórmula 1, mas ele foi um grande piloto. E ele larga em último e ele era muito bom na chuva. Então chove, ele faz uma corrida de recuperação absurda. Tem alguns acidentes na frente dele, alguns não, muitos acidentes na frente dele. Ele vai aproveitando isso, vai crescendo na corrida, vai chegando nas primeiras posições, assume a liderança passando o Mika Häkkinen, que era um finlandês, outro grande piloto também. Foi campeão da Fórmula 1, inclusive. Ele assume a liderança e pensa, puto, o cara assumiu a liderança depois de largar em último. E aí ele faz uma corrida perfeita, todo mundo girando e não conseguindo parar ali, que parecia uma pista de gelo do Mario Kart. E ele se mantém muito estável, ganha a corrida, chora muito no pódio. Me lembro do Häkkinen e do Coulthard, o David Coulthard, piloto inglês, também da McLaren, assim como o Häkkinen, levantando o Rubinho, assim, o Rubinho sentado no ombro de cada um, assim, vibrando muito, faz uma dancinha, e o Galvão Bueno fazendo... O Galvão Bueno, cara, para quem não viu o Galvão Bueno narrando dos anos 90 até o início dos anos 2000, cara, especialmente Fórmula 1, assim,
o Galvão Bueno no auge, assim, sabe? Narrando, quase chorando. E tudo bem, tem uma coisa muito Pacheco, assim, sabe? Muito nacionalista. Mas era muito, para quem vê aquilo de forma lúdica, é muito bonito. E o Galvão narrando muito, e emocionado, e vibrando. E foi a primeira vez na vida que eu, né, ouvi o tema da vitória, né? A música que tocava tanto com o Ayrton Senna, com o Piquet, com o Fittipaldi. Com o Fittipaldi acho que não existia ainda, não tenho certeza. Mas foi a primeira vez que eu ouvi, né? Então, assim, a primeira vitória do Rubinho na Fórmula 1 foi muito, muito, muito marcante. Foi uma corrida brilhante, cheia de emoção. E para você ter noção do quão bem o Rubinho foi nessa corrida, ele chega em primeiro lugar 7 segundos à frente do Hakkinen, que era o segundo colocado. 7 segundos na Fórmula 1 é uma eternidade, assim. É muito tempo. Então foi um momento muito marcante para mim também. Os 7 segundos acho que só perde dentro do atletismo, porque é muito tempo mesmo muito tempo. A diferença. Você falou do Galvão, Lucas. Eu gostaria de ressaltar, né, não só ele, como alguns outros narradores aqui. O pessoal hoje critica o Galvão e tal. Goste dele ou não, cara, existem 2 fatos. O Galvão é um ícone dentro, podemos dizer, do esporte brasileiro, sim, e da história da comunicação no nosso país. Claro. Isso é fato. E fica muito nítido, cara, que o Galvão realmente gosta do esporte. Ele não faz assim, nossa, eu vou ter que fazer esse jogo, vou ter que fazer essa corrida só porque é meu trabalho. Não, assim, é nítido que ele é um fã do esporte, né? Ele se envolve muito, né? Ele se envolve muito. E isso eu acho que é um ponto muito alto do Galvão em si. Deixa aí o convite também para o Barrichello, para o Massa, para o Galvão. Aí, quem sabe vocês não gravem aí com a gente no futuro, né? Cara, e eu destaquei um momento aqui. Esse momento é muito de arrepiar para mim. Olimpíada de 2008. Foi em Pequim, né? Então, assim, a gente assistia praticamente os jogos no final da noite, né? Assim, a partir de talvez 9 horas da noite e tal. De madrugada fica realmente difícil acompanhar as provas, que provavelmente iriam até 8, 9 horas da manhã, né? E eu destaco uma prova aqui que eu assisti provavelmente umas 11 horas, meia-noite, pelo que eu lembro. Eu assisti no meu quarto, sozinho, que é a prova do César Cielo, cara. Sim. E a prova do César Cielo em 50 metros. Eu não lembro agora se ele quebrou o recorde mundial naquela... Eu acho que sim. Naquela prova, naquela em específico, né, de 2008. Eu acho que sim também. Cara, é uma prova curta, né? Assim como algumas do atletismo, na natação a gente tem provas muito curtas também. É uma prova de 50 metros. Então, assim, você piscou, perdeu. Sim. E, cara, foi sensacional. Foi emocionante. Foi coisa que você fala assim, puta, cara, isso é o que às vezes a gente vê como esse clichê do brasileiro, de não desistir nunca e tal. Nesse caso, você fala, não, aqui é isso mesmo, cara. O César Cielo é fantástico. Até na Olimpíada de 2012, ele foi criticado, eu achei muito injusto, porque ele ganhou medalha de bronze numa Olimpíada em 2012, cara. Então, assim, acho que o pessoal estava esperando o ouro e o cara ganhou bronze, mas é medalha olímpica. E essa prova de 2008 foi fantástica, cara. É uma coisa que eu tenho até hoje. Eu estava pulando de emoção e tal, torcendo. É difícil fazer isso com esporte, assim, a menos que tenha alguma coisa desse nível, cara. Essa prova do César Cielo, para mim, foi fantástica, foi perfeita e acho que eu vou ficar com ela na memória para sempre. O Cielo teve um momento de hegemonia nos 50 metros, né? E ele pegou a fase dos super maiôs e depois a fase sem os super maiôs. E ele conseguiu ser soberano por um período com os maiôs e sem os maiôs, assim. Então, eu acho que ele chegou a bater recorde mundial nas duas condições. Sim. E essa é uma prova que eu também... O recorde ainda é dele, né? Acho que sim. E essa é mais uma prova que eu assisti com narração do Galvão na Globo, e é mais uma narração muito marcante do Galvão, cara. É uma narração muito bonita do Galvão Bueno nessa medalha do Cielo. Para ficar na natação, Yuri, eu também vou pegar um exemplo que me marcou bastante. Na verdade, sim, o Michael Phelps me marcou muito como nadador, porque para mim ele é o maior nadador da história. Não tenho muito conhecimento sobre natação, mas para mim é o maior da história. E para mim ele é o maior... falar do Phelps, né? Essa é a grande verdade. Exatamente. E para mim ele é o maior atleta olímpico da história. Só que para se tornar eu passei a olhar e falei assim, de fato o Phelps é o maior atleta olímpico da história quando ele bate o recorde de medalhas
e ele consegue isso aqui no Rio de Janeiro. Então, a trajetória dele nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, para mim, é muito marcante. Um momento especial em que ele consegue a 23ª medalha, se eu não me engano, que é no revezamento 4 por 100 medley dos Estados Unidos, que acho que foi a última prova que ele nadou. Esse momento é muito marcante para mim, porque assim, eu não sou muito de ficar torcendo assim na frente da TV, a não ser quando o meu time de futebol joga, mas eu não sou de ficar torcendo ali e vibrando, etc. E eu até me emociono, mas eu sou mais frio na frente da TV na hora de torcer. E nesse dia eu me peguei torcendo muito pro Phelps. E é um americano, ele nem é brasileiro, sabe? O Brasil acho que até estava na disputa. E eu pensando, eu fico pensando, por que eu tava torcendo por um americano, por um time dos Estados Unidos, para o cara ganhar o recorde? Porque eu queria ver aquele grande momento. E para mim é o grande momento das Olimpíadas do Rio de Janeiro. Ele consegue um feito histórico. É um cara, assim, extraterrestre. E quando eu vejo um cara brilhante na história do esporte, a não ser que o cara seja muito arrogante, tenha muitos problemas, de certo modo, eu torço pro cara, assim, eu torço pelo sucesso, eu quero ver o grande momento, né? Eu quero ver o cara chegando na sua excelência, né, cara? Tirando atletas que a gente vê uma sujeira, assim, né? Tanto. Sim. Eu não quero focar tanto na vida pessoal dos caras, mas vamos falar de dentro de quadro, assim, um cara que joga sujo, que de repente. Sim. A gente torce pro cara, né? A gente simpatiza com ele, assim. Sim. Isso eu vou entrar um pouquinho, né, no próximo tema, né? E lembrando que, assim, o Phelps, 2008, 8 provas disputadas, 8 recordes mundiais, 8 medalhas de ouro. Exatamente. Assim, é um cara que você fala, meu, quem que é você? Quem que é isso, assim? E no Rio tem uma questão que ele estava aposentado, né? Ele volta, acho que 3 anos antes. Só para disputar a Olimpíada. Só para disputar as Olimpíadas, exatamente. Eu preciso verificar isso, mas eu não sei nem se ele disputou competições oficiais, assim, no sentido de campeonatos mundiais. Lógico que provavelmente ele disputou um pré-olímpico. Sim. Então, para você ver, olha o contexto, assim, sabe? E outra coisa, o Phelps teve um momento, depois que ele surge como um fenômeno muito novo, ele foi pego fumando maconha e ficou suspenso um tempo, ficou com uma imagem um pouco arranhada. E ele fala isso, cara, eu cheguei no sucesso e eu fiquei um cara depressivo, dependente químico, comecei a beber muito, comecei a fumar maconha, etc, me perdi, eu perdi o amor pelo esporte, eu parei. Aí ele resolve voltar para o Rio de Janeiro para tentar bater esse recorde de medalha, se tornar o maior atleta olímpico da história. E ele chega no Rio de Janeiro, cara, com a esposa, com um filho recém-nascido, e ele acabava a prova, ele ia até a arquibancada, atendia todo mundo, tirava foto com as pessoas ali e tal, não sei o que, sinalizava para todo mundo, dava um tchauzinho, pegava o filho no colo e saía com o filho no colo, assim, sabe? Tipo, no final das contas, é um cara legal que teve problemas antes, porque ele era muito novo, porque ele não estava preparado para segurar toda essa pressão. Ele, muito novo, ele já estava entre, sei lá, os 3, 4 maiores atletas olímpicos da história. Isso é um feito absurdo. E a trajetória dele no Rio de Janeiro, e especialmente a vitória no 4 por 100 medley, que é a prova em que ele bate o recorde e se torna o maior medalhista da história, me marcou muito e é algo que tá muito vivo na minha memória até hoje. Lembrando que ele chegou desacreditado até no Rio de Janeiro e ele não ganhou, acho que a primeira prova, né? Ele ganhou medalha, mas ele ganhou prata ou bronze. Alguma das provas ele não ganhou. A última que foi essa ele ganhou mesmo, a de ouro. Sim.